Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, hoje eu estou cercado de colorados aqui. Começar pelo nosso presidente da Abril, Paulo Pinheiro. Pô, tu tens Urnal, não é? Urnaú? Olha, a ascendência é alemã, então é Urnal. É Urnal, mais puxado por Urnal, né? É. Mas também, enfim, aquela coisa das fronteiras naquela época, a gente não tem certeza. Mas tu prefere ser alemão ou francês? Alemão. Alemão, claro, também. Acho que sou mais alemão. Se tu pega minha mãe é Helga Herbstreit Boijinski, tu imagina, é um pouco alemão. Polonês com alemão. Alemão com polonês, né? Herbstreit. Mas sou mais alemão. O teu Pinheiro é português. É português. Mas a família do meu pai também tem ascendência alemã, né? A minha avó era Knipphoff, então é paterna. E do lado materno, a minha avó materna, inclusive, pouco falava português. Ela conversava mais em alemão em casa, né? Na casa dela, com as minhas tias e tal. Tu tens uma cara de alemão, né? Então... Como diria o nosso amigo Geraldo Canali, uma rica cara de alemão. Tá bem. Maria de Fátima Záquia Paludo, a vida inteira na Advocacia do Estado, hoje secretária do município, enfrentando uma barra pesadíssima, com orçamento fantástico e cuidando do desenvolvimento social de Porto Alegre. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, estar na tua presença, junto com o Paulo. Então, novos desafios, né? Acho que nós não podemos parar. Volto posteriormente para a advocacia, porque no momento que eu assumi o cargo de secretária, a maior dor que eu tive que me licenciar da OAB, inclusive sou conselheira licenciada, mas a dor foi a entrega da minha carteira, a carteira vermelha do advogado, o cartão e o cartão de conselheira também. Mas passado este desafio... Mas não está arrependida? Jamais. Eu nunca me arrependo. É que eu acho assim, eu nasci em Porto Alegre, eu sempre morei em Porto Alegre, eu vou morrer em Porto Alegre. Então... E o teu pai, o José Alexandre, de saudosa memória, José Alexandre Záquia, foi presidente do Internacional, como o Pedro Paulo, teu irmão, Luiz Fernando foi vice-presidente no Inter, não foi presidente porque não quis, não seria também. O teu pai era porto-alegrense também? Não, o meu pai nasceu em Herval, na fronteira, próximo a Pelotas, mas aí foi com 12 anos para Pelotas para estudar e em seguida veio para Porto Alegre. A minha mãe nasceu em... Foi professor do Farroupilha? Foi teu professor. O pai foi professor e ele... E aí ela me disse do Anchieta também. Eu disse, mas ele adorava o Anchieta. Tanto que eu sou a única que não sou anchietana na família. Ele gostava mais do Farroupilha, pode ter certeza. Mas gostava, sem dúvida. O pai sempre dizia que ele era professor por ideal. Era advogado também, era consultor, na época consultor de Estado, hoje seria procurador de Estado. Né? Mas então, como eu te dizia... Estou com a imagem dele, assim, perfeita. É uma pessoa muito querida, faz muita falta. Eu acho assim que para nós todos lá em casa, como ele morreu muito cedo, eu tinha 18, 19 anos, a gente tem a dor de que ele não viu nada da nossa trajetória. Ele não conheceu a minha família, obviamente, sequer meu marido, muito menos os filhos, quer dizer, não me viu me formar, enfim, e seguir a minha vida. Mas viu o Inter campeão. Sim, graças a Deus. Está meio difícil atualmente, mas temos bons momentos a lembrar do Inter. É verdade, mas ele realmente deixou uma memória fantástica para todos nós, né? Ele realmente foi uma pessoa ilustre e marcou a sua vida aqui, né? Na sua vida terrena, que ele foi muito bem. Obrigado. Como é que se faz desenvolvimento social sem dinheiro? Não sei, sabe, eu estou tentando descobrir. O que é o desenvolvimento social? A Secretaria de Desenvolvimento Social, ela abrangeu inicialmente, é um grande guarda-chuva.
Aí eu tenho 5 secretarias, que é a de esporte, secretarias, né? A acessibilidade e inclusão social, direitos humanos, a do trabalho e a da juventude, que viraram diretorias. E junto a essas, como é pouca coisa, mais o DEMAB e a FASC. Puxa, mas é abrangente. Por favor. Tínhamos 5 secretários para cuidar disso tudo. Sim, 5 secretários, Para cuidar mais, disso tudo. mais de 10 subsecretários. Só uma supermulher, né, para resolver isso tudo. Não, o que eu acho é que assim, ó, a gente tem que enxergar a gestão pública de uma forma mais enxuta, de uma forma mais profissional. Não que eu seja uma grande mestre em gestão, mas a minha adjunta, a doutora Denise Russo, então isso tem nos Mais uma mulher. Assim. A gente começou a abrir espaço, nós tomamos conta. Tomaram conta já? Né? Não, nós não tomamos. Na Abril são a maioria hoje. Mas é que nós somos muito dedicadas, né? E somos muito determinadas para as coisas. Eu acho que também, algumas vezes, eu pelo menos penso que somos mais francas. Então, as coisas ficam mais fáceis, ou pelo menos para a gente, né? Não sei se para os outros. E os homens respeitam mais, né? Sim, a não ser aquele que teve muitas irmãs, porque ele está acostumado a brigar com mulher, sabe? Essa experiência eu tive no júri e o Paulo Emílio, procurador querido, Sim. Ele dizia assim, bem se vê que tu tinha um monte de irmãos homens, né? Porque tu briga com a gente como se estivesse em casa no plenário do júri. Mas, enfim, na assistência social nós estamos, claro, temos 2 grandes problemas no município, que é o déficit habitacional e a questão da assistência social. E é algo assim que eu ainda não consegui entender as dificuldades da assistência social, porque ela tem um orçamento, e o orçamento é grande, é 200 milhões. Tá? São mais de 400 entidades conveniadas. Tem algumas coisas que funcionam maravilhosamente bem e outras estão com muita dificuldade. Temos dificuldades nos CRAS, por ausência de pessoal, a questão de liberação até do fundo da assistência social, por questões, enfim, outras que não cabe aqui discutir. E o déficit habitacional, ele é enorme, fazem anos, né, pelo menos que nós não temos projetos. A dificuldade que eu sinto é a ausência de projetos. Aí eu esqueci de dizer, nós também, não sei se eu falei, da Secretaria também tem Direitos Humanos. Falou. Tá, que tem 3 centros de referência. São 5 secretarias numa só hoje. E mais 2. E mais dois departamentos. Mas 2 autarquias, instituições, sim, enfim, elas têm autonomia, a verdade seja dita. Elas têm a sua autonomia administrativa, financeira, orçamentária. Eu só dou um espetáculo lá, e a FASC. E a FASC. Mas estão no guarda-chuva. Estão todos no da Secretaria de Desenvolvimento, sim, Social. Estou estranhando o governador Rigoto. Conversamos e tal, que estava retornando ao programa depois de uma ausência, né? E ele não apareceu. Então se atrasou no antigamente o pessoal, quando se atrasava, chegava aqui e dizia, não, foi o Capelari. Agora o Capelari não está mais. E o Marcelo, que está, é muito querido, ele não atrasa ninguém. Só que ele o Marcelo tudo. Ainda não ficou marcado como Capelari tem tantos anos, né? Comandante da EPTC. Mas esse rapaz está na EPTC, pelo menos para nós, no desenvolvimento social, tem sido um grande parceiro. Porque assim, ó, todas as campanhas acabam ficando conosco. Nós estamos com a campanha do agasalho, né, que seria para a primeira-dama, mas o nosso prefeito não está sem esposa, né? Então, coube ao desenvolvimento social. Mas agora deve estar chovendo, né? É um homem bonito, é inteligente e tem poder, mulher gosta disso. E Paulo Vieira, está vendo como é que são as coisas com ela? Olha, mas é uma grande... Vamos pegar as pinceladas da nossa Abril agora, que administra o Beira-Rio. O que é responsabilidade da Abril em termos de Beira-Rio e o que é responsabilidade do Esporte Clube Internacional? Então, a Abril administra, ela nasceu então para a Copa do Mundo, quando foi feita toda a reformulação do estádio Beira-Rio. E por força daquele acontecimento, daquele evento, então a Abril passou a administrar por 20 anos ativos no Complexo Beira-Rio.
quais são os ativos? Nós temos hoje 7.500 lugares no estádio, que são administrados diretamente por nós, inclusive venda de ingressos. Desses 7.500 lugares são 5.000 cadeiras, e os outros 2.500 lugares estão distribuídos em camarotes e skyboxes, que são camarotes no nível superior do estádio. Além disso, que é voltado a futebol, nós temos também a administração do edifício garagem, com 3.000 vagas, que é em parceria com a Estapar. Nós temos toda a área de alimentos e bebidas, todos os 65 bares dentro do estádio são administrados pela Abril. No lado externo do Beira-Rio nós temos 44 lojas, nós estamos em processo de comercialização, é um open mall, né? É varejo, é o nosso negócio de varejo. E além disso a gente tem toda a parte de patrocínios e publicidade no estádio, né? Que envolve todo o complexo Beira-Rio na parte interna e externa, menos a parte do campo, né? Que isso aí é afeto ao clube e às entidades, CBF e os campeonatos. E os shows, né? Todo esse aparato aí de shows, essa demanda toda de shows que Porto Alegre recebe, e o Beira-Rio tem sido, ainda bem, né? Tem sido muito procurado para fazer muitos shows no estádio. Nós temos 3 modelos, três formatos para fazer shows no estádio, que é o formato estádio inteiro, são para 50.000 pessoas, e o formato anfiteatro, que é... Que foi o formato Elton John. O Elton John foi um anfiteatro ampliado, que a gente chama. Ampliado, é para 24.000 pessoas. Sim. O anfiteatro que foi padrão, chamado anfiteatro normal nosso, é para 9.000 pessoas. Mas é um formato que as produtoras estão adorando muito e a gente tem sido bastante procurado para fazer bastante eventos lá. Além disso, o edifício garagem, como ele tem ele é muito grande, ele tem uma área de... Cada andar do edifício tem 20.000 metros quadrados, a gente estabeleceu uma área de 15.000 metros para fazer feiras e outros eventos, né? Então, são vários negócios que a gente tem dentro do Beira-Rio que fazem, então, um conjunto de atividades da Abril lá dentro do complexo. Falei em Beira-Rio, o Rigoto está chegando. E o Rigoto não é colorado, né? O Rigoto é caxiense. Pois é. Fundador da torcida jovem do Caxias, né? Bacana. Bom, nesse aspecto, o desempenho do time afeta os negócios da Abril? Sem dúvida, né? O Inter é uma instituição, é uma marca, né? Mas é claro o torcedor, o que existe é internacional, sabes disso? Claro, né? com Como certeza. Um todo. Eu também sou torcedor colorado e grande parte da equipe também é colorada e nós vibramos, torcemos e sofremos, como qualquer torcedor, né? E tu sofre em dose dupla. Em dose dupla. Mas, independente de qualquer coisa, eu tenho que, de certa forma, separar o coração, a emoção do negócio, né? Então, como qualquer negócio, eu preciso, junto com a minha equipe, obviamente, desenvolver alternativas, com criatividade, desenvolver novos negócios, criar novas condições para que a gente possa superar esse momento de dificuldade do clube, que efetivamente afeta os negócios. É só a gente ver a média de público no estádio em 2015, quando o Inter estava na Libertadores da América, por exemplo, e hoje estando na Série B. Então, essas diferenças servem para a gente, servem de aprendizado, mas como negócio eu preciso me adaptar. O controlador, ele entende, por exemplo, que o teu desempenho da tua equipe depende exatamente do desempenho do clube? Em parte, sim, né? Hoje a gente tem muita clareza de o quanto representa do faturamento da Abril o futebol, quanto representa a parte de entretenimento, shows e todos os nossos negócios. Isso está tudo muito bem mapeado, né? Mas o futebol hoje chegou a representar 64% do faturamento da Abril em 2015, hoje ele representa 30%. Né? Isso tem que ser compensado de outras formas. E é assim que a gente trabalha. Né? E quando existe conflito, por exemplo, um show com o futebol, como é que se negocia isso com... Não é só o Internacional, tem que negociar com a federação, se for o caso do campeonato estadual, ou com a CBF, ou com a Comebol, não é o caso do Inter, que não está disputando nenhuma competição internacional. É uma negociação, a gente conversa muito com o clube, em primeiro lugar com o parceiro clube, acertado uma visão comum de qual data pode ser alterada ou não, a gente vai então às entidades, a CBF ou Federação Gaúcha, quem quer que seja, mas sempre em parceria com o clube.
E a questão da locação do Ou estúdio? seja, tem Sim. shows que a gente tem que dizer não, né? Ah, tem shows que diz não. Eventualmente, ou não tem data naquele momento no estádio disponível, ou a gente entende em conjunto que não é viável fazer o show naquele momento. Claro que eu, como negócio, sempre pensando dessa maneira, eu preciso defender Quanto tempo antes a tese, né? precisa para montar um show de estádio inteiro? Precisa para que esse show seja montado? E da mesma forma o anfiteatro ampliado ou reduzido? Que tempo precisa? Entre montagem de palco e desmontagem de palco, pode pensar aí entre de 7 a 10 dias, 10 dias no mínimo. 10 dias? É isso. Mas... Claro que tem um momento que a produção do show vai chegar, não está montando o palco ainda, mas ela tem toda uma estrutura prévia que ela tem que montar, enfim, né? A pior situação é de anfiteatro, né? Porque se tu pegares o estádio inteiro, tu pode montar o palco atrás da goleira. O palco atrás da goleira. Exatamente. Aí melhora. E o anfiteatro, o palco está entre a grande área e o meio de campo. E, no entanto, tu cobras mais pelo estádio inteiro. Com certeza, cabe mais tem mais pessoas, né? O potencial de faturamento é maior, né? Mas empata o clube durante mais tempo, né? Pro reduzido. O tempo, mas isso tudo tem que ser negociado. Isso, existe aliás, isso é uma coisa legal da parceria com o clube, né? Então, hoje nós temos uma parceria muito legal, tem o Conselho de Gestão do clube, né? Que foi formado, aí, se eu não me engano, no ano passado, eu não sei exatamente a questão da estrutura do clube, mas o Conselho de Gestão, junto com a presidência, são os nossos interlocutores, né? Na Abril, e junto com a Abril. E é onde a gente tem toda essa interlocução sobre datas, sobre acertos, sobre discussões comuns, projetos comuns, a gente tem vários projetos comuns. O controlador da Abril é a Andrade Gutierrez? Andrade Gutierrez e BTG Pactual, são os sócios da Abril. Isso. Mas o que mais está próximo, digamos assim, do dia a dia é a Andrade Gutierrez. Andrade Gutierrez. Mas a gente tem bastante autonomia, a gente tem, como toda empresa, um orçamento, um planejamento, essas coisas todas tradicionais de empresas. Nós, obviamente, prestamos contas a um conselho de administração, que é composto pela Andrade Gutierrez e o BTG Pactual, bem em formato empresarial mesmo, porque é assim que funciona. E a comercialização dos camarotes e dos skybox e das cadeiras, enfim? Isso é feito pela nossa equipe, nós temos uma equipe, sim, a equipe comercial da própria Abril. Temos uma estrutura com uma gerência de comercialização e marketing, uma coordenação comercial e uma equipe comercial que faz essa... Nós temos uma loja no Beira-Rio, nós temos um conceito que é o Beira-Rio Premier Club, que é digamos assim, o nosso guarda-chuva comercial para os produtos da Abril, né, os produtos que nós comercializamos, como as cadeiras, os camarotes, os skybox. E nessa loja, através dessa loja, a gente tem todo o atendimento ao público e também pelos nossos telefones e tal. Então, esse atendimento comercial é feito pela Abril. Esse atendimento era... Que esse é direto com o torcedor. Eu não estou falando da questão das lojas, da questão... Das lojas? Nas lojas nós temos uma parceria comercial com uma empresa que presta serviço para nós nessa área, tanto na parte de locações, vamos chamar de varejo, né, que são as lojas do Street Mall, que são as lojas externas, e na parte de patrocínios e publicidade, que é a Tornac, a empresa do Fernando Tornaim, que é uma empresa parceira estratégica da Abril, que faz esse trabalho. Neto de Moisés Tornaim, filho do Mauro Tornaim. Filho do Mauro. E neto do Moisés, exatamente. Do grande amigo. Isso aí. Colorado da primeira hora, né? Os próprios. Geração da Luiz José Alexandre Záquia. Ajuda, né? Colorazada aí toda participando. Maravilha. Agora, obviamente, tu tens o estacionamento também na tua administração. Sim, isso, o edifício garagem, né? Que nós chamamos aquela área lá atrás. É só o edifício garagem ou também Não, o restante dos estacionamentos abertos que existem em torno do Beira-Rio são administrados pelo próprio Inter. Pelo próprio Inter, isso eu queria diferenciar. Isso. O edifício garagem é da Abril. Aliás, tu me perguntasse uma coisa que eu não te respondi. Existe uma gestão em parceria, mas cada um administra as suas áreas. Então, nós administramos, a Abril administra essas áreas que eu te descrevi, o Inter administra o restante todo do estádio, do Complexo Beira-Rio. Então, nós temos assim, e as áreas comuns, elas têm despesas comuns, como se fosse um condomínio. E aí existe um rateio de despesas e tal. Mas hoje tudo já tem um desenho... As cabines de rádio e televisão, por exemplo, quem administra? O clube. É o clube? É o clube. Quer dizer que Abril não se envolve diretamente com a imprensa? Não, com a imprensa nesses aspectos aí. Não, a gente faz o nosso trabalho junto à imprensa para divulgar o nosso negócio, né?
e fazer a proximidade com as empresas e tal, mas isso não é nosso métier lá no futebol, né? A comercialização, por exemplo, de torcedor direto dos produtos, aí como cadeiras e camarotes e tal, ela é proativa? Ela é proativa. E, obviamente, que é uma compra também de impulso, né? Quando o clube vai bem, o trabalho fica facilitado. Claro. Quando o clube vai mal, existe trabalho, obviamente. Nós estamos vendendo mais cadeiras esse ano que no ano passado, por exemplo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O clube vai bem, Abril vai bem, né? Sim. Por que Abril não investe na contratação de jogadores para o Internacional? Porque tem que fazer uma avaliação de retorno desse investimento, né? Objetivamente, né? E esse mercado hoje ele é de, digamos assim, um investimento muito alto, né? E aí, mas poderia dar uma reforçada no time. Eu estou pensando aqui com meus botões, né? Vê só, Paulo, a gente tem um... Estou pensando alto aqui no Claro, telespectador. E não tem problema algum. Nós temos um projeto que ainda tem 17 anos de existência em parceria com o clube. Quem sabe isso um dia vire um objetivo nosso também? Não sei. Hoje nós estamos voltados a desenvolver o que nós temos na mão, certo? Os mercados que nós temos de entretenimento, os shows. Nós criamos um produto novo, que é uma área no terceiro piso do edifício garagem, por exemplo, que é uma área magnífica, de frente para o Rio, o nosso belíssimo Pôr do Sol de Porto Alegre. Então, essa área está sendo desenvolvida, testada para ser uma nova área de eventos lá. Então, assim, a gente está criando coisas. Precisamos criar coisas e olhar para novas oportunidades, sempre. E os licenciamentos? Como é que tu tem te visto na prefeitura, hein? Com a mesma dificuldade que todos têm, e com as facilidades e o atendimento que nenhum tem. Com todas as dificuldades que todos têm e com as facilidades que nenhum tem. Sabe de uma coisa, assim, a minha experiência... Não, essa é a visão que nós temos. Desculpe a secretária Maria de Fátima Záquia Paludo aqui, mas é verdade, né? As barreiras são imensas para conseguir um licenciamento. Mas eu acho que a gente tem que separar as coisas. Eu diria o seguinte, nós temos como uma premissa fazer as coisas como tem que ser, corretamente, atendendo todas as necessidades dos licenciamentos ou de qualquer evento que se faça lá, ou qualquer necessidade que tenha com os órgãos públicos. O problema é o não fazer o correto. Aí é que é o problema. Agora, fazendo o correto, as coisas acontecem. Olha que o telespectador está perguntando, com Abril sobra quase nada para o Inter, por anos a fio. Quem são os donos da Abril? Já respondesse aqui, né? Mas isso é uma visão, mas é interessante isso, porque é uma visão... Sim, quem foi construir o estádio? Quem foi que investiu no estádio? A Abril investiu mais de 360 milhões de reais para ter o estádio que está em pé, né? E quando a Abril finalizar o seu projeto de parceria de 20 anos, o patrimônio todo é do clube. A Abril, em última análise, cuida de patrimônio do clube. Porque é do clube, né? Nós cuidamos disso, por isso a parceria com a própria direção do Inter, para que a gente valorize tudo. Quando nós estamos fazendo um show, mesmo que num show como o Elton John, que tu citasse, que a gente faz um show e o Inter não participa do faturamento desse show, por exemplo, nós estamos valorizando aquele local, estamos valorizando o Beira-Rio. E isso vai ficar como legado para o clube. Maravilha. O Paulo Pinheiro. Não é fácil. Nesse momento vai começar a surgir questionamentos de toda a ordem, né? Porque aí passa todo mundo a ser responsável, né? Pelas coisas. Quando tudo vai bem, quando o clube vai bem, o time vai bem, ou melhor, o clube vai bem e os parceiros vão bem. Esse que é o problema. Pergunta aqui da Daiane Gamba, secretária, o que são os CRAS? Os CRAS é dentro... Eu confesso a minha ignorância. Mas eu também tive que aprender, não te preocupa. Então vamos aprender assim, juntos agora. O CRAS é dentro da política do SUAS. O que é o SUAS? É que nem é o SUS para a área médica, o SUAS é para assistência social. Então, é cuidado, enfim, administrado pela FASC, que é a Fundação de Assistência Social, que é quem faz toda a administração da assistência social no município de Porto Alegre. Mas isso vem determinação de lei federal, e inclusive se mantém com recursos federais, tá? O fundo que vem do Ministério do Desenvolvimento Social. Nós temos em Porto Alegre 22 CRAS. Os CRAS é a primeira porta da assistência social para as pessoas em
vulnerabilidade, não em alta, porque se vamos para alta vulnerabilidade, alta complexidade, aí nós vamos para os CREAS, que são 9 que nós temos. O que faz esses 22? É o Centro de Referência da Assistência Social. Sim, tá. Ele é aquela entrada assim, é o Centro de Referência Especial. O que eu quero te dizer assim, ó, eu quero entrar para a Bolsa Família. Onde que eu vou? Eu vou no CRAS, faço o cadastro e é a forma que eu tenho de ter os benefícios sociais. A Prefeitura administra o Bolsa Família. Não, isso vem dentro, federal, Quem seleciona a Prefeitura. Não, quem seleciona é feito assim, tu faz o cadastro, e aí a pessoa entra, quem inclusive cuida dessa organização é a FASC, tá? E ele vai para Brasília, o cadastro, e lá, porque existem um número X, não é assim... Sim, Brasília que aprova. Que aprova, e conforme tem alguns que estão até em fila de espera, algumas Bolsas Família, que tem que, conforme vai preenchendo os requisitos, né? O CRAS, ele faz aquele levantamento dos requisitos necessários, né? Que implicam, que exigem para receber os benefícios. E também a verificação com o assistente social de pessoas, ainda quando está a criança ou a família, ainda numa situação de vulnerabilidade, mas não acentuada e não grave. Então, aí eles são atendidos e tem, de uma determinada forma, fazer com que se resolva ou se acolha aquela família ou aquela criança, aquela pessoa. Como tem, parece que, se eu não me engano, são 6 CRAS que são estendidos, que tem o turno inverso. Nós estamos com alguma dificuldade no atendimento dos CRAS por falta de pagamento, mas agora já está sendo resolvido, porque não é dinheiro do Tesouro, da Prefeitura. Esse pagamento de custeio, é feito com o Fundo de Assistência Social, que vem do governo federal. Vem dos Marter. Tá, exatamente, os Marter que manda para nós. E aí... Chegando, quem governador chegou? Nosso governador, eterno governador. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vida seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS. CREA-RS, em foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e nos serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança, o telefone 0800 510 2563, 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Lembrando que investir em imóveis é investir no seu futuro. E o consórcio de imóveis Unicred é a escolha certa. E são vários os benefícios, com até 200 meses para pagar, possibilidade de lances livres e fixo e até 30% do valor da carta para dar o seu lance. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio ou converse com o seu gerente. Unicred, mais valor para você. Germano Rigoto. Tudo bem, Paulo? Olha, Como saudade. um filho a casa torna. É, pena que cheguei atrasado, né? Na verdade... Mas não tem mais o
o nosso presidente da PTC para ser o culpado. Pois é, não. Acontece o seguinte... Ele está aposentado. Nós estávamos, Paulo... Agora tem o Marcelo lá. Estava num encontro da Júris, um belo encontro da Júris, para debater o atual momento político e, na verdade, foi muito mais longe do que esperava. Mas, mesmo assim, eu saí acreditando que tinha tempo de chegar no início do programa. E peguei um trânsito, não vou culpar a EPTC, mas um trânsito pesadíssimo na Zenha, aqui na subida do morro, por causa do colégio, principalmente. Mas eu feliz de estar de volta no programa, viu? Reencontrar o Paulo, a minha amiga e companheira, inclusive, de lutas em governo. Mas já estão perguntando aqui. Paulo Sérgio pergunta para o governador até quando teremos que viver com a história de que o PMDB do Rio Grande do Sul é diferente do PMDB de Brasília. O Eduardo Cloir. Aliás, agora o PT aqui é diferente de lá, o PP aqui é um, de lá é outro, o PMDB aqui é outro, o partido do teu sogro, Lazer Martins, aqui é um. Não, esse acho que é o mesmo ainda, né? Mas, Paulo, essa pergunta é natural que se faça, mas a diferença que temos com relação ao PMDB de outros estados é que não é de hoje que o PMDB do Rio Grande do Sul luta contra o que levou a essa situação de o PMDB ficar com rótulos de fisiologismo, de clientelismo e outros piores do que esse, tá? Porque simplesmente teve uma cúpula que se preocupou ao longo do tempo em ganhar espaços, cargos, favores de governo e não ter um projeto nacional do PMDB. E o PMDB do Rio Grande do Sul, eu não vou te dizer que é a unanimidade, a totalidade do PMDB, mas a ampla maioria lutou ao longo do tempo para que o partido tivesse o seu projeto, tivesse candidatura própria à presidência. E, infelizmente, fomos derrotados. Então, a diferença que nós temos... O senhor foi derrotado por um coeficiente. Por um coeficiente. Criado por Eduardo Cunha, esse gênio da política. Não, mas não era só o Eduardo Cunha. A cúpula do partido também não... Padilha mas estava... a cúpula do Seu partido... coordenador de campanha estava com ele. Mas a cúpula do partido não queria a candidatura própria. É bom que se diga isso. Então, a verdade... Mas como não, se votar no Garotinho? Não, a cúpula não. Aquela prévia. Aquela prévia, eu fiz 3-1 no Garotinho, mas teve grande parte do comando partidário que não queria prévia, porque já tinham rifado o partido, uns para o PT e outros para o PSDB. A maioria, na verdade, para o PT. Tá? Então, não havia vontade de que acontecesse uma candidatura própria, um projeto nacional do PMDB. E nós pagamos um preço pesado. O Garotinho foi uma armação, essa que é a grande verdade. E nós pagamos esse preço. Então, a pergunta do nosso telespectador ela é procedente. Só que o PMDB do Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, lutou contra isso, foi derrotado, mas mostrou que aquilo que está acontecendo hoje, tá, nós prevíamos que aconteceria, pelos equívocos de uma cúpula totalmente distanciada da base e preocupado só com cargos, com espaços, com favores de governo. Amanhã eu vou estar no Palácio Piratini gravando com o governador José Ivo Sartori, mas o Ricardo Paim pergunta aqui, Paulo Sérgio, pergunta para o governador por que no governo Tarso não se parcelava salário e no governo Sartori precisa se parcelar prejudicando os trabalhadores, o Ricardo Paim. Bom, é bom que se diga, né? Cada momento cada governo teve a sua história, teve o seu momento. Nós temos no governo Sartori uma situação que, ao lado daquilo que poucos compreendem, que a partir de 98, os governos pós-98 tiveram que pagar a dívida do passado, tá? Porque a federalização da dívida fez com que, a partir de 98, todo mês, os governos têm que pagar 13%, no caso do Rio Grande do Sul, mais o extra-limite, da dívida que foi feita no passado. Eu fiquei 4 anos no governo, não fiz uma nova dívida e tive que pagar R$2 bilhões ano. Ao lado disso, a Lei Candir, pós-97, tirou receita de estados exportadores como o Rio Grande do Sul. Então, isso foi agravando a situação fiscal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul já tinha uma situação fiscal difícil, a partir de 98, este processo se agravou. Eu, no meu governo, tive aquilo que a gente sabe. Além disso, uma conjuntura desfavorável, principalmente pelas quebras de safra. No governo Sartori, o que está acontecendo? Ele tem, ao lado do problema estrutural, ao lado de ter que pagar dívida, ao lado de ter que não ter a receita que poderia ter se o governo federal devolvesse aquilo que teria que devolver da Lei Candir, teve uma recessão que pegou todos os estados. A arrecadação dos estados caiu, como caiu a arrecadação federal. Tá? Então, esta recessão, que nós estamos dentro dela ainda, tira a receita dos estados. Então, de um lado, tu tem que pagar a dívida do passado,
De outro lado, tu perde receita porque o governo federal não devolve aquilo que teria que devolver e que tinha assumido o compromisso na Lei Candir. E, de outro lado, tu tem um processo recessivo, tá, que diminui a arrecadação do Estado. Então, são fatores complicados para enfrentar. E quando se dizia que era só o Rio Grande do Sul, Paulo, que tinha, Fátima, que tinha problema, que o Rio Grande do Sul era um estado que tinha problema fiscal. Não, Minas era um estado espetacular, Minas era um que estado... o Aécio fez, aconteceu, Minas... deixou, se dizia, o Aécio era a grande figura do Brasil, resolveu o problema mineiro. Paulo, ele nem em Minas Gerais mora, Paulo, ele é menino do Rio. Eu não vou falar eu nome. Eu vou falar que Minas Gerais, que era cantado em prosa e verso, como um estado que não tinha problema, que tinha uma solução fiscal, o choque de gestão, está lá Minas Gerais. Tá? E só Minas Gerais não deixou de pagar salários porque ainda utilizou os depósitos judiciais que não tinha utilizado, e agora isso dura por pouco tempo. O Rio de Janeiro, quebrado. Distrito Federal, quebrado. Paraná resolveu o problema utilizando os créditos que não poderia ter utilizado, de um fundo previdenciário que o Paraná tinha e que outros estados não tinham, por causa dos recursos de Itaipu. Final da história. Paraná queimou o fundo previdenciário para resolver seu problema fiscal. É um crime. Então, nós temos um quadro que se deteriorou e que significa a necessidade de nós revisarmos essa federação. Quer dizer, essa decisão do governo de repactuar a dívida, isso já devia ter sido feito há muito tempo. O indexador da dívida todo errado, o Estado pagava, não fazia nova dívida e o estoque da dívida crescia, porque o indexador estava errado. O governo entendeu que tem que corrigir, mas muito tardiamente. E agora está dando este oxigênio para os estados. Eu diria o seguinte, se jogar a dívida para frente, não resolveu nada. Vai complicar a vida dos próximos governos. Então, vai ter que ter uma revisão desse pacto federativo e isso não pode tardar. Eu estava devendo a complementação aqui da sua explanação, que eu interrompi para fazer os nossos merchants. A Secretaria Maria de Fátima Záquia pode fazer agora, secretária. Não, o que eu gostaria de comentar com vocês é desta ação estratégica do nosso Executivo Municipal, que é a integração de todas as secretarias e com parceiros da A senhora recebeu o salário? Sim. É que nós... A senhora optou pelo... Não, eu sou aposentada como defensora pública, né? Sim. Depois de 39 anos de contribuição. E como a Defensoria Pública, eu até me sinto um pouco constrangida, mas dos salários mais altos... Jovem assim, aposentado? Jovem assim, nada. 40 anos de trabalho, já estou 42 anos de trabalho. 12, então. Quem dera, né? Estou bem conservada. Está bem. É que os grandes salários, pelo menos das carreiras jurídicas, assim, institucionais, não estão sendo parcelados. Eu confesso que, quando eu digo isso, meus colegas ficam bravos, mas eu acho que é até um constrangimento, né? Porque os altos salários são os que têm que saber viver melhor e melhores condições com o parcelamento. Enquanto os altos salários, se parcelados fossem, eles teriam... De repente não poderiam viajar tanto ou trocar de carro, mas os outros, a questão dos salários menores, que é parcelado, é a conta do supermercado, a conta do condomínio e de luz. Então, eu acho que a gente não pode olhar só para o umbigo, tem que olhar para todos. Eu até, no início, eu disse que ia fazer, lá nos primeiros parcelamentos, o governador Rigoto, eu disse que eu ia fazer um artigo dizendo para o querido governador Sartori, pessoa que eu tenho assim, muita admiração, dizendo assim, governador... E o meu, parcele também, porque eu me sinto constrangida de nós recebermos, assim, porque o bem ou mal, orçamentos próprios, o pessoal das outras instituições deve estar querendo me matar, que estão ouvindo agora. Olha aqui, pode ter certeza. Mas é que eu acho assim, orçamentos próprios, tudo bem, mas a torneira é a mesma. Não adianta querer ter um corporativismo totalmente...
forte, não é isso. Eu acho que todos têm que atuar, e eu sempre digo, e é por isso que eu peguei também a secretaria aqui, todos têm que tentar ver o bem comum. O serviço público, ele tem que ser repensado, ele não se pode conviver assim, ele explode, vai explodir as aposentadorias, vai explodir tudo, se não for repensado a forma que é feita. Mas o que eu quero contar para vocês é dessa ação que nós estamos fazendo junto com a prefeitura nos bairros. É um trabalho, assim, maravilhoso, de 15 em 15 dias. Nós estamos indo, a prefeitura, todas as secretarias, tá, com alguns parceiros, em determinados bairros. Nós fomos aqui uns dias atrás no Mário Quintana, vamos sábado agora na Ilha da Pintada para atuar nas ilhas, das 10 às 16 horas, mas com N atividades. Vamos supor, da minha pasta, o que eu posso te dizer, nós conseguimos que o IGP vai e ele fará até 60 carteiras de identidade. A pessoa chega lá, faz a carteira de identidade, ganha o protocolo e, posteriormente, vai lá e busca a sua carteira. Nós vamos ter o cadastramento, isso com a parceria com o SENAC, do jovem aprendiz, tá? Se cadastrar para depois o SENAC procurar um emprego para eles. Eu não vou, claro que a gente tem que ter a delicadeza de estar tratando com a senhora e com o seu prestígio social. Mas eu tenho que fazer uma pergunta nesse contexto. Não dá para fazer isso nas ruas de Porto Alegre, tapando buracos, sabe? Olha, eu posso te dizer o seguinte, Paulo, não é da minha secretaria. Da minha secretaria, a minha secretaria é social, a minha secretaria é o trabalho. Não, eu também acho que realmente a cidade está esburacada. Vamos pegar ali mas não adianta, não adianta tapar com areiazinha que depois da primeira chuva vai esburacar. Sim, porque a gente não tapa com o material adequado. E nós não podemos só pensar nos nossos carros, nas ruas que estão esburacadas. Nós temos que pensar num todo. Mas pensando nos carros, vai pensar no ser humano que está dentro. Também. E que quebra a roda e que Mas eu tenho que pensar no meu pessoal vulnerável que está nas vilas, que está esquecido do poder executivo, quer municipal ou estadual. Sim, tem que pensar em todos, né? Sim, eu também acho, nós não podemos trabalhar só com um segmento. Carro tem um ser humano, mas né? eu também sofro com os buracos. Né? Mas eu tenho... Corredor de ônibus, então, está uma loucura. Mas é um inferno o buraco nos corredores de ônibus, onde circulam dezenas de pessoas dentro de um ônibus. Né? Às vezes até uma centena de pessoas. Eu tenho dificuldade de dizer as razões disso. Não, claro, né? Porque não Só é... estou fazendo uma provocação para o debate. Né? Mas tem uma pergunta aqui para o nosso Paulo Pinheiro. Eu gostaria de saber do gestor da Abril se a arrecadação do que eles administram no Beira-Rio fica para Abril ou é dividido com o Internacional, o Beto de Novo Hamburgo? Beto, daquilo que é administrado pela Abril, das áreas que são administradas pela Abril, 100% do faturamento é da Abril. Este foi o acordo, esse foi o contrato feito com o clube e que gerou o investimento feito no estádio. Né? Então, o que temos hoje de acordo é o seguinte: o investimento feito na época da Copa do Mundo para construir o estádio Beira-Rio, ele tem como contrapartida um contrato de exploração comercial de áreas, essas que eu expliquei aqui, por 20 anos, e o faturamento destas áreas são da Abril, nesse período de 20 anos. A partir do encerramento desse contrato, por exemplo, lá em 2034, o faturamento irá 100% para o clube, mas até lá é da Abril, para justamente fazer o quê? O retorno daquele investimento feito para a Copa do Mundo. O senhor está triste, governador, com a situação do Internacional? Não. Só para dar uma mexida com o Paulo. Não, só para te dizer, né? O senhor é torcedor do Caxias, que eu sou torcedor fundador do Caxias. Da torcida jovem. Não, sou conselheiro, fui diretor do Caxias. Quer dizer, agora, eu vejo o Internacional... Foi chefe da torcida jovem? Quando eu vejo o Grêmio... Foi isso, né? Só quando eu vejo o Grêmio, Paulo, com esse destaque nacional e com esta força disputando ele estava disputando 3 títulos, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e com chance nos 3. Quer dizer, isso é bom para o Rio Grande do Sul. É bom para o Rio Grande do Sul. Eu não sou do Juventude, mas o Juventude liderar a Série B
é bom para o Rio Grande do Sul. Tu, de repente, ter o Juventude, o Brasil de Pelotas e o Internacional ascendendo da Série B para a Série A é excelente para o Rio Grande do Sul. Então, a gente, quando deixando paixão de lado, e não é questão mas deixando a paixão de lado, tu olhar o Grêmio de um lado e tu sentir que o Internacional está vivendo um mau momento, mas eu não tenho dúvida que o Internacional cresce durante a competição, não tenho a menor dúvida que o Internacional vai para a Série A, que é o lugar do Internacional. O senhor é colorado ou gremista depois de Caxias? Não, eu, na verdade, a torcida do Caxias, ela tem uma preferência maior histórica pelo Internacional e a torcida do Juventude pelo Grêmio. É histórico isso, uma relação mais próxima. Por isso que o governador Sartori é gremista. Mas acontece o seguinte, eu quero te dizer, não pensando em preferência, pensando no que representa para o futebol do Rio Grande do Sul. É natural que os gremistas, quanto pior tiver o Internacional, fiquem vibrando com a desgraça do Internacional. Da mesma forma, os colorados, se o Grêmio for mal. Agora, se eu pensar no Estado, eu quero ver o Internacional, eu quero ver os 3 clubes que disputam a Série B ascendendo à Série A, e eu quero ver o Grêmio bem, isso é bom para o Rio Grande do Sul. Então, eu não vejo que tu torcer pela desgraça do outro... Mas então o senhor é colorado? Eu não sou colorado, ele está com cara de gremista. Eu sou Caxias. Ele tem uma rica cara de gremista? Não. Eu sou Caxias e, na verdade, não posso deixar de dizer que o Internacional estando mal, eu não fico feliz, não. Mas muito legal essa visão, governador, porque a gente tem que ser otimista, né? Porque se a gente ficar pensando só nos problemas e não virar a página para buscar soluções... Mas a gente também fica no... E o clube de futebol é o seguinte, ele tem fases. O Internacional, ele vem mal desde o ano passado, mas buscando um processo de reestruturação. Tá? O Zago pagou a conta por isso. Tá? O Zago é um belo treinador, um baita de um caráter, saiu. Tá? Entra um novo treinador e está aí com essa dificuldade toda. Agora, eu não tenho dúvida, olhando a Série B e olhando os clubes da Série B e vendo o futebol praticado na Série B, eu não tenho a menor dúvida que o Internacional, ele rapidamente vai dar um salto, vai estar no topo da tabela da Série B. Então, esta preocupação com o momento, claro que tu olhar um jogo com o Paraná, o Internacional... O Zago acho que não entendeu a grandeza do Inter. Ele vai lá e simular que levou um dedo no olho, se atirar no chão, dar um chutezinho no médico do Caxias, como ele deu. Mas ele é um bom treinador. Mas ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador. Muito pequeno. Ele é um bom treinador e eu acho ele um bom caráter, viu? Bom, só estou dando 2 exemplos do que aconteceu com ele. Imagina o resto nos bastidores. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiros, atenção profissionais e estudantes de toda a área tecnológica. O Sindicato dos Engenheiros convida. Já estão abertas no portal Senge as inscrições para o Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania, que acontece amanhã, dia 22, na PUC. Eu lá estarei, em celebração aos 75 anos do sindicato. O governador já esteve lá em anos passados, né? Participe deste momento, no qual os desafios da engenharia brasileira estão aí para serem debatidos como vetor do desenvolvimento. Serão tratados nas palestras com especialistas de primeira grandeza, como Osiris Silva, Luiz Antoniazzi, Ricardo Maranhão, Renato Oliveira, Eduardo Giuliani, entre outros. Como ocorre em todos estes eventos patrocinados pelo Senge, as inscrições são inteiramente gratuitas. Acesse o portal www.senge.org.br e garanta a sua inscrição. E conheça também a programação do seminário. O Seminário Tecnologia, Inovação e Soberania é uma realização do Senge e da Federação Nacional dos Engenheiros e tem o apoio do nosso CREA do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Engenheiros do nosso estado, onde o nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do nosso Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Tornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e agora presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, além de presidente da Bienal do Mercosul. Doutora Daniela.
Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o risco familiar para o câncer de mama. Se você tem casos de câncer de mama na família, é muito importante fazer a avaliação do seu risco. O câncer de mama é o mais comum em mulheres no mundo todo e estima-se que até 10% deles ocorrem devido a fatores hereditários. Então, a gente pode suspeitar que existe alguma predisposição genética na família quando existem, por exemplo, casos de câncer de mama em mulheres com menos de 50 anos, mais de 2 indivíduos afetados na mesma família, câncer de mama em homens, uma pessoa com 2 tumores, entre outros. Nós ainda não conhecemos todos os genes implicados na predisposição ao câncer de mama, mas muitos deles já foram identificados e podem ser testados. Caso você seja portadora de algum desses genes, deve ter uma abordagem personalizada, incluindo fatores comportamentais, de vigilância, farmacológicos ou até mesmo cirúrgicos, para diminuir o risco de vir a desenvolver câncer de mama. Boa noite. Maria da Luz, ou aliás, Mário da Luz de Camaquã, boa noite à bancada, tudo bem? E a relação político-partidária? Como está o PMDB, o PSDB, estão rachados? Como vão ajustar? Como vão desenvolver o crescimento do país desse jeito? Tem interesses, joguetes de todo lado? Se existia essa união ideológica que pregam, muitas reformas sairiam, como a tributária, a previdenciária, agrária, dívidas estaduais e lei Candir. Uma pergunta é, caso está falando agora aqui no outro assunto. Primeiro vamos esse, depois nós vamos perguntar sobre o despejo dos lanceiros negros. O que a senhora pensa que está perguntando? Mas uma sua. Mas primeiro. Essa colocação que o nosso telespectador faz, dizendo como é que está o Mário da Luz. O acerto, o entendimento entre PMDB e PSDB para aprovar reformas, eu quero dizer para o Mário o seguinte: primeiro, esse entendimento não existe, na verdade. Mas se no PMDB, ontem, não vou discutir conteúdo de reforma aqui, não vou discutir o conteúdo da reforma trabalhista, da reforma previdenciária. Ontem, votação da reforma trabalhista na Comissão de Seguridade Social do Senado Federal. O que aconteceu? O líder do PMDB do Senado, do partido do presidente Temer, encaminhou, ele não tinha direito ao voto, mas encaminhou, fez campanha, fez trabalho para derrotar o projeto. Então, este é o nosso sistema partidário hoje. O sistema partidário que, na verdade, não existe compromisso nenhum do deputado, do senador, com um projeto de governo. Vamos lá, tu elege um presidente, e esse presidente, tu ajudou a eleger esse presidente, tu tem compromisso com aquele projeto que o presidente defende, ou que encaminha para o Congresso Nacional. No máximo, tu pode, antes do encaminhamento do projeto, tu debater, tu discutir, tu tentar alterá-lo. Agora, no momento que esse projeto foi apresentado como projeto de um partido, ou de alguns partidos, existe uma responsabilidade com ele. No Brasil, esse nosso presidencialismo de coalizão não tem responsabilidade nenhuma. Tu elegeu o presidente ou o governador, no dia seguinte, tu não tem mais responsabilidade nenhuma com ele. Então, aí é o fisiologismo, aí é o troca-troca. Aí, olha, eu voto se eu ganhar alguma coisa em troca, se eu ganhar um cargo, se eu liberar uma emenda. Então, sabe, este presidencialismo de coalizão faliu. O nosso sistema partidário faliu. O nosso sistema eleitoral faliu. Tudo o que está acontecendo é consequência desta falência. E se nós não discutirmos só que a Lava Jato é importante, ela tem que ir até o fim, doa quem doer, mas que ao lado da Lava Jato tu tem que fazer reformas estruturais que mexam no sistema partidário, no sistema eleitoral, nesse presidencialismo de coalizão que não tem mais como existir, não tem, nós vamos terminar a Lava Jato e vamos continuar com os mesmos problemas que levaram à corrupção, ao fisiologismo, ao clientelismo, aos serviços públicos de má qualidade. Então, tem que mexer em questões estruturais como essa. Então, quando o nosso telespectador, o Mário, fala do PMDB, PSDB, nem dentro do PMDB existe compromisso com um projeto de governo. Não existe. A pergunta para o secretário: no caso do despejo dos lanceiros negros, a secretaria foi lá checar a vulnerabilidade das crianças no que se refere a direitos humanos? Não. A secretaria não se envolveu
nessa questão, até porque o imóvel é estadual, era uma ordem judicial que deveria de ser cumprida e que nós não fazemos, a Secretaria não fazia parte do polo processual, porque de um lado era o Estado do Rio Grande do Sul, que acionou, defendido pela Procuradoria-Geral do Estado, e do outro lado, os lanceiros negros, com advogados constituídos por eles, até eu sei que a Defensoria esteve lá, como parece que o Ministério Público, enfim, outras entidades, não sei. Eu não estava lá, porque eu acho assim, cada pessoa no seu quadrado. Se tive diversos contatos com eles, estiveram no meu gabinete, mas eu acho que a situação ali era emblemática para todos, porque para o movimento, e é um movimento político, era importante ficar ali no centro. É uma forma ou de poder, ou de demonstração, de força, de organização, mas também era necessário que o Estado, também era emblemático para ele, de deixar isso no coração da cidade, do centro, uma situação dessas. Agora, eu não posso fazer mais comentários se houve excesso, se tinha criança, porque ora fornecem um número X de pessoas e, por outro lado, dizem outros que era um número bem menor, pelo menos eu tive acesso, mas pelas redes sociais. Depende da visão. Eu acho que a granalização. Porque a visão, a visão ideológica, não adianta. Mas aí a gente que tem a formação, né, jurídica, a gente tem que se basear no seguinte: era um processo, houve uma determinação judicial, as determinações judiciais são para serem cumpridas. A visão de Cuba é o seguinte: a direita olha para Cuba e diz, veja que situação está Cuba lá. Mulheres engenheiras, advogadas, médicas, são prostitutas, né? Aí a esquerda olha e diz, lá as prostitutas, até as prostitutas são médicas, engenheiras, é questão da visão, é o ponto de vista ideológico que olha. Mas tem uma pergunta aqui para o nosso Paulo Pinheiro, que não tem a ver contigo, mas qual a situação, deve ser gremista, qual a situação daquele cercamento na orla? O Inter está tomando conta de toda aquela área e ninguém interfere? Olha, eu não posso falar pelo clube. Não é Abril que está fazendo. Não é, eu posso falar pelo clube. Mas aquilo foi uma ação no final do ano passado, uma parceria que o clube... isso eu li, não é informação... Eu li sobre a imprensa. Sabe? Então, eu li na imprensa, que é uma parceria do clube com a prefeitura e que aquilo foi, enfim, começou a se fazer aquele cercamento, mas houve uma interrupção. Não é do teu trabalho. tempo, mas não. Se mantivesse os entulhos, não ia ter Copa do Mundo. Os entulhos estão lá, fizeram uma maquiagem nos entulhos. É verdade, é verdade. Muitos problemas aconteceram. De quem era a responsabilidade de retirar aqueles entulhos? Quais entulhos? Do sobra de obra? De quem fez a obra e de quem deixou os entulhos lá. Mas isso antecede a entrada da Andrade Gutierrez. Foi quando na demolição da arquibancada inferior. Não sei te dizer, realmente não sei. Eu não como a secretária, que não é da área dela, mas eu também não estava lá nessa época, então não sei te dizer. O cercamento. Não, o que ocorreu, o cercamento, foi o seguinte: na gestão passada, no governo passado do município, foi firmado com a então Secretaria de Esportes, primeiro, um convênio com o Internacional e com 3 campos ali da Harmonia. Da Harmonia não, do... Sim. Ali no Parque Gigante. Do Parque, não. Marinha do Brasil. No Marinha do Brasil, 3. E 150 crianças, se eu não me engano é esse o número, e frequentariam, em troca, a contrapartida do Internacional, frequentariam a escola Rubra, tá? Ganhariam lanches e tudo. Posteriormente, o então secretário, ele firmou com o Inter um novo contrato, termo de cooperação, enfim, cedendo esses 6 campos da Orla, em troca de mais 120 crianças nos programas sociais. Só que barbado, hein? aí o Inter resolveu
gradear, né, colocar Sim. cerca. E aí houve o problema e, inclusive, não poderia ter sido feito esses 6, que quem determina ali é a SMAN. Pô, isso me lembra o Álvaro Então, ele Sobrinho, tão presidente discutindo. do Lindóia. Foi lá, está eu, o Salim e o Rogério Mendelski lá, e ele mostrando que tem uma praça atrás do Lindóia, e ele diz, não, vou fazer um convênio, o Lindóia vai assumir esta praça aqui, nós vamos cercar a praça e ela fica para o Lindóia. Aí diz o Salim, naquele humor dele, diz, e o Clube do Comércio vai cercar a Praça da Alfândega e vai ficar para ele. É a mesma coisa. Vamos ao ponto final com o Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Paulo Pinheiro, presidente da Abril, seu ponto final. Bom, primeiro, como negócio, quem quiser entrar em contato com a Abril, por favor, ligue para 3392, número 1000. Vai falar com a nossa equipe na loja. Mas, rapidinho, só queria, como todos nós somos seres políticos, eu queria pegar um gancho do que o governador comentou, nós temos que colocar agentes de mudança, né, nas nossas instituições, seja no governo municipal, estadual, federal. Então, quem tem este poder somos nós mesmos, através do voto. Então, a gente tem que trabalhar isso, trabalhar com que o voto seja qualificado e que que as pessoas transformem através do voto em agentes de mudança para que as coisas realmente aconteçam. Porque, senão, é aquela coisa, que forças temos hoje no Senado e na Câmara de Deputados para fazer as mudanças que o senhor colocou? Muito difícil, certo? Não somos maioria, os que querem as mudanças. Então, a gente tem que colocar as maiorias lá para que as mudanças ocorram. Gostei, então vai levar os teus mignons da Zezé aqui. Né? Muito obrigado. Com um vinhozinho hoje à noite, com a doutora beleza. Marla lá. Tá ótimo. Nossa Muito obrigado. colega, tua esposa. Obrigado. E tu vai ver que espetáculo esses mignons. Maria de Fátima. Não, eu agradeço, né, o reencontrar aqui o meu governador querido, a Tita. Eu não, o nosso. E só lembrar, né, que então sábado todo o executivo municipal vai estar na Ilha da Pintada, uma população cerca de 8.000 pessoas, com diversas atividades junto com o SENAC, com o esporte, vão fazer a carteira de identificação, vão ter cortes de cabelo masculino, barbearia, enfim, cursos, cadastramentos, e que a população aí me permita fazer um apelo para que continue doando para a campanha do agasalho. Estamos ambiciosos, queremos 245.000 peças em homenagem aos 245 anos de Porto Alegre. E, principalmente, estamos precisando de roupas de 0 a 10 anos. As roupas infantis, que é a maior dificuldade que estamos tendo. Aqui está para a senhora fazer hoje Adoro esses pignons. Fazer hoje um jantar e o aperitivo é com biscoito Zezé, com o nosso César Paludo lá. Tá. É um jantar grenal. Tá, a senhora colorado e o ele é César gremista. gremista. Obrigada. Governador, seu ponto final. O ponto final é o seguinte, realmente o Paulo diz que tem que haver a participação da sociedade, a mobilização para a gente enfrentar este quadro todo que se vive aí de desencanto, de desesperança, né? E o voto é a forma melhor de tentar mudar. Mas eu acredito que, às vezes, reformas políticas podem, em vez de melhorar, piorar. Como é que poderia melhorar a questão, Paulo, do voto? Se nós tivéssemos, Fátima, um voto distrital, que há uma resistência dentro do Congresso ao voto distrital. O que seria o voto distrital? Tu divide o Estado pelo número de eleitores em distritos, em regiões, cada partido indica o seu candidato, mais votado vai ser o eleito naquela região. Vai haver uma aproximação do eleitor com o eleito, do eleito com o eleitor, muito mais controle e qualificação do legislativo. Só que em vez de se defender um voto distrital, esse proporcional que está aí realmente já demonstrou todos os problemas que tem, estão defendendo o voto em lista fechada, Paulo. Lista fechada. O voto em lista fechada é o maior absurdo que pode acontecer. O que significa? Os deputados e senadores que, com esse descrédito e desgaste que está havendo da classe política e que atinge o Congresso Nacional, com medo de serem afastados do Congresso por causa de uma renovação que naturalmente pode acontecer,
querem o voto em lista. O que é o voto em lista? Os caciques do partido, tá? Olha, eu vou concorrer aqui, não é o meu caso, eu não sou candidato, mas vamos lá. Os caciques do partido dizem o seguinte: o Rigoto tem condições de fazer uma grande votação, pela história dele, pelo trabalho dele. Eu coloco ele no topo da lista. Os deputados eleitos e os deputados federais eleitos vão para o topo da lista. Os deputados estaduais eleitos vão para o topo da lista. Qual a renovação que vai haver? Zero. Então, esse voto em lista, Paulo, é um absurdo, tem que ser combatido e eu acho que a mobilização da sociedade tem que ser nessa direção. A dona Cláudia está em Porto Alegre ou está em Caxias? A dona Cláudia hoje está em Caxias. Eu vou levar para ela. Leva para ela lá, que nós estamos mandando. Um abraço ao João Paulo Leal, que está de aniversário, ao nosso Luiz Antônio de Assis Brasil, de aniversário, a procuradora Maria Hilda Marcia Pinto, também. O Eduardo Suplicy, de aniversário hoje. O Príncipe William. Um abraço ao Príncipe William. E o Adeli Cel, que está de aniversário também. Um abraço ao Adeli, aí, participante do programa aqui. Agradecendo ao governador Rigoto, bom retorno ao programa. Obrigado. Maria de Fátima, sempre à disposição. Muito obrigada. Contar mais vezes o exemplo do Paulo Pinheiro aí. Daqui a pouco vamos trazer o pessoal também da Arena Porto Alegre para fazer um debate aqui, o Marcelo aqui. Muito legal. Nós retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem o Jornal da Pampa, o comando dela. A Vera, depois que assumiu como consuleza, que na realidade é cônsul internacional, feminina, o Inter não ganhou mais nenhuma. Ele também não perdeu, só empatou. Boa sorte com o teu Inter, Vera, manda aí. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.